Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou fazer uma construção com vocês de um trapézio a partir de um esboço. Então, ao invés de ter aquele enunciado longo e a gente precisa aí entender o enunciado, presumir o exercício resolvido e depois realizar a construção de fato, eu já trouxe pra gente o esboço e a gente vai analisar essa figura e a partir disso fazer essa construção. Então, quando eu olho pra cá, eu sei aqui que é um trapézio, primeiro porque o enunciado me disse, né? Mas mesmo se não tivesse me dito, analisando a imagem, eu tô vendo aqui que existe um segmento em preto que é perpendicular a um dos lados e que também é perpendicular a um dos outros, ao lado oposto, no caso, né? Então, esse segmento aqui, que eu vou chamar de DM, por exemplo, esse segmento DM, ele é perpendicular a AB e ele é perpendicular a FE. Se ele é perpendicular, se eu tenho um segmento que é perpendicular a dois lados opostos, necessariamente esses lados são paralelos. Então, aqui eu já sei que AB é paralelo a FE. E aí, a gente, né, que já tá aqui no curso de desenho geométrico há um tempo, sabemos que a definição de um trapézio é um quadrilátero, isso já tô vendo que tem 4 lados, né, tem 4 vértices, 4 lados. É um quadrilátero que tem lados opostos paralelos, ou seja, desculpa, pelo menos um par de lados paralelos, né? Então, nesse caso, somente AB e FE. Então, aqui tem uma ideia dessa distância. Eu vou iniciar essa construção por essa base AB. Eu sei que M é o ponto médio de AB, por causa das aspas de congruência. Eu sei que aqui mede 4,6, o que vai fazer com que tudo meça 9,1, certo? Se eu fizer a conta certa, 4,5, 4,5, 9, 0,1, 0,1, 9 e 2, certo? Então, aqui eu vou começar com o segmento de medida 9 e 2. Vou determinar aqui o ponto A, vou determinar aqui o ponto B. Beleza? Então, eu já tenho um lado. Agora, eu preciso encontrar aqui os outros vértices, no caso, o vértice E e o vértice F. Eu, observando essa imagem, né, eu sei que esse segmento DM, ele vai conter a mediatriz de A e B. Desculpa, ele está contido na mediatriz de A e B e na mediatriz de FE, que vão coincidir. Como eu sei disso? Vocês lembram mediatriz? Aquele lugar geométrico dos pontos que equidistam, ou seja, que estão à mesma distância de dois pontos distintos, né? Então, e aí, como que eu consigo perceber isso visualmente, né? Pelas propriedades. A mediatriz tem duas propriedades importantes. A mediatriz de AB vai conter o ponto médio de AB. Ah, eu já sei, M é o ponto médio de AB, porque aqui está a mesma distância. Assim como D é o ponto médio de FE, porque está a mesma distância. Inclusive, olha um equívoco que eu acabei de perceber. Aqui tem que ser quantidade de aspas diferentes, né? Porque aqui mede 2 e aqui mede 4,6. Olha só. Espero que você tenha percebido aí antes de mim. Beleza, então eu sei que contém o ponto médio, primeira propriedade. A segunda é que ela precisa ser perpendicular ao segmento. Quando eu olho aqui para DM é perpendicular a B e DM é perpendicular a FE. Ou seja, se eu prolongar esse segmento, traçar uma reta, eu vou conter a mediatriz tanto de AB quanto de FE. Então, eu vou escrever isso, ó. Eu vou escrever que a MD TZ de AB, ela é igual a MDTZ de FE, e essa mediatriz é exatamente a reta DM. Olha só o que eu vou trazendo para vocês aqui. Eu tô analisando a figura, né? Obviamente não precisa anotar no geral, mas isso ajuda a gente a entender um pouco desse processo. Então, eu vou fazer a mediatriz aqui de AB, porque aí eu consigo encontrar o ponto M, por exemplo. Eu sei que o ponto D vai estar nessa mediatriz a 3,6. Então, lembra aí como que a gente constrói a mediatriz, né? Abra aí o compasso em qualquer medida aqui maior que a metade. Abri o compasso. Encontrei aqui duas intersecções. E aí, dessas intersecções aqui, eu vou traçar uma reta, né? Então, a reta que vai conter esses pontos. Tracei, perfeito. Eu sei aqui, então, que essa reta que eu acabei de representar, ela é mediatriz de AB e vai ser a mediatriz de FE. Eu consigo encontrar o ponto D,
porque eu sei que a distância desse ponto até o ponto D é uma distância aí de 3,6 centímetros, que inclusive é a altura desse trapézio em relação ao lado AB, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, vocês sabem que eu gosto sempre de pegar a medida auxiliar e depois transportar. Inclusive, fazendo isso me ajuda a perceber que eu posso considerar tanto o ponto D aqui quanto o ponto D aqui, né? Então, eu tô fazendo uma escolha. Às vezes, com a régua, a gente não consegue ter essa percepção. Então, o compasso ajuda a gente aí a perceber as diferentes intersecções. Então, aqui, assinalei. Eu sei que esse daqui é o nosso ponto D, perfeito. Então, eu sei que a nossa reta FE vai estar aqui, passando por esse ponto. Só que quantas retas eu tenho que contém esse ponto? Infinita, certo? Só que especificamente precisa ser perpendicular. Então, agora eu vou precisar construir uma reta perpendicular, né? Então, lembra aí, concentro no ponto D, vou fazer um traçado para cada um dos lados de qualquer medida. Agora, aqui, eu vou determinar um outro ponto. Então, é como se a gente estivesse construindo a mediatriz desses dois pontos, né? Não preciso fazer esse traçado aqui, porque eu já tenho essa intersecção e esse ponto. Pronto. Dois pontos, lembra aí dos conceitos básicos, determinam aí uma única reta. Beleza, tracei aqui. Opa, lapiseira. Tracei aqui a reta que vai conter FE. E agora ficou fácil, né? Desculpa. Ficou fácil, porque eu sei que se esse daqui é o ponto D, a distância de D até F é de 2 e de D até E é de 2 centímetros. Então, eu vou vir aqui, pegar... Opa. Aqui minha lapiseira entrou e passou um pouquinho. 2 centímetros. Vou transportar essa medida agora. Concentro aqui, que é o meu ponto D, um traçado para cada um dos lados. E aí, esses dois pontos que eu encontrei são os outros vértices do meu polígono. Nesse caso, o vértice E e o vértice F. Vou vir aqui agora, então, e vou traçar esse polígono. Hoje, estou com uma caneta ultra fina roxinha, para poder traçar aqui pra gente. Então, vou vir aqui. Você, obviamente, aí no seu material, nesse início, é interessante traçar só de grafite, mas como eu tô aqui num vídeo, né, é importante destacar para vocês melhor. E aí, a caneta ajuda nessa visualização, né? Perfeito, gente. Olha só que bonitinho. Tenho, então, aqui o nosso trapézio AB, E, F, utilizando várias relações que a gente percebeu aqui. Inclusive, esse trapézio aqui, ele vai ser um trapézio isósceles. Esse lado vai ser congruente a esse lado aqui. Tenta provar, mostrar por que isso vai acontecer. Sem, obviamente, você medir, né? Analisando propriedades. No caso desse exercício, então, o nosso conjunto solução seria o próprio polígono. E aí, se eu te perguntasse, enfim, considerando a base inicial, né? Então, segmento inicial, AB, quantas soluções eu tenho? Ah, eu tenho 2. Porque lembra quando eu falei do ponto D? O ponto D poderia estar aqui ou aqui, né? Então, eu poderia fazer esse polígono aqui ou, entre aspas, de ponta cabeça, né? Nessa outra direção. Ainda seria o mesmo, porque manteria aqui as propriedades. Beleza, gente? Espero que tenha ajudado. Aqui é um exercício interessante dessa relação de analisar uma figura e que informações a gente consegue tirar dela. Qualquer dúvida, comenta, curte o vídeo para dar aquela moral, se inscreve no canal, hein? E não se esqueça sempre, bora construir?